Olá, pessoal, tudo bom? Então, vamos para a nossa segunda aula sobre elaboração e implementação do Sistema Integrado de Gestão. Bom, então, a gente vai iniciar pelo Sistema de Gestão Ambiental, e ele está baseado na norma ISO 14001. Né? Então, como a gente viu na aula passada, né, todos os sistemas de gestão, qualidade, saúde e segurança, meio ambiente, eles têm uma norma específica, né, da série ISO. Bom, então o SGA, que é o Sistema de Gestão Ambiental, ele inicia com a política ambiental, né, que também é requisito comum para todos os outros sistemas. Então, a partir da definição da política da empresa, é feito o planejamento, com a definição dos objetivos e metas e dos programas ambientais. Depois, a fase de implementação e operação do sistema, passando pela fase de verificação e ação corretiva, né, onde são analisados os indicadores, os resultados, né, com base nesses indicadores que foram definidos anteriormente, e depois a revisão pela diretoria da empresa, né, pela alta administração da empresa, onde vai checar esses indicadores com as metas, né, que foram estabelecidas, e então, a partir daí, traçar um plano de melhoria contínua. Né? Então, percebam que o desenho do sistema de gestão ambiental, ele é uma espiral, né, justamente porque é uma melhoria contínua. Né? Esse processo ele não tem fim, ele é um processo cíclico. E, então, a norma ISO 14000, ela é estabelecida uma série para a implementação do SGA. Então, são normas que são baseadas em consenso, ou seja, ocorreu uma participação, né, de representantes de várias instituições do mundo todo para a formulação, né, das normas da série ISO 14000. Inclusive, foi uma das determinações da segunda Conferência Mundial do Meio Ambiente, a ECO 92, que foi realizada aqui no Rio de Janeiro. Elas são de adesão voluntária. Isso quer dizer que a empresa ela não é obrigada a adotar uma norma ISO 14000. Ela pode ter o seu sistema de gestão ambiental baseado em outra norma ou baseado até mesmo de iniciativa própria. Não necessariamente ela é obrigada a seguir a 14000. Porém, as normas ISO 14000, as normas ISO, elas são projetadas tendo em mente a sua integração com os outros sistemas, né, com saúde, segurança, qualidade, e são projetadas para verificar a conformidade. Né? Então, baseado na política ambiental da empresa, a gente vai verificar o quê? O que essa empresa cumpriu daquilo que ela estava se comprometendo a fazer. Né? E isso é verificado com as ações práticas em que a organização ela desenvolve. Bom, então aqui eu tenho algumas das normas que compõem a série 14000. Né? Então, a 14001 é a norma que estabelece as especificações e diretrizes para o uso do sistema de gestão ambiental. Então, é essa norma que ela é auditada e certificada. As outras normas, elas são normas de apoio, normas de orientação para a implementação do sistema, né? Como, por exemplo, a 14031, que vai estabelecer diretrizes para a avaliação de desempenho ambiental, a 14041, que estabelece a avaliação de qualidade, avaliação do ciclo de vida. E aí vocês percebam que a norma para auditoria ela começa com 19, é a 19.011. Né? Então, por que ela não segue esse padrão 14? Porque a norma de auditoria, a 19.011, ela foi estabelecida para auditoria integrada entre os sistemas. Né? Então, é o mesmo princípio de auditoria para todos eles. Portanto, a mesma norma. Bom, então, aqui os requisitos, né, da 14.001, a gente tem o 4.1, que são os requisitos gerais, o 4.2, que estabelece os requisitos para a política ambiental da empresa, depois o 4.3, que é a fase de planejamento, onde eu vou ter a definição de aspectos e impactos ambientais, os requisitos legais, né, que é a verificação dos requisitos da legislação,
né, do país no qual a empresa está inserida, e a definição dos objetivos e metas, né, e seus programas ambientais. Depois, na parte de implementação e operação, né, vai seguir com a definição de competências, né, a documentação, como a gente já falou na aula passada. É necessário ter um manual do sistema de gestão, né, onde vai estar descrito ali todos os procedimentos operacionais em que os colaboradores da empresa, né, terão que executá-lo da forma correta. E aí, na parte de verificação, o item 4.5, onde é feito as auditorias internas, né, são vistos as não conformidades, né, o não atendimento aos requisitos da norma e as metas estabelecidas. E aí, na 4.6, a análise crítica pela alta administração. Então, percebam, né, que esse sistema está baseado lá no ciclo do PDCA, né, aquela metodologia japonesa, onde eu tenho, né, o início, o planejamento, né, com a definição das metas, definição do método, né, de como fazer, a fase da execução, o do, onde ocorre uma etapa muito importante também, que é a educação e treinamento dos funcionários. Depois, o check, onde eu vou checar, comparar as minhas metas estabelecidas com os meus resultados alcançados. E depois, na fase de ação, né, de agir, eu vou estabelecer um plano de ação com medidas corretivas, preventivas e de melhoria contínua. Então, nessa primeira fase do PDCA, né, que é a fase do planejamento, também no sistema de gestão ambiental, é onde eu vou definir o quê? Os meus objetivos. Então, definir objetivos pressupõe definir metas. Definir uma meta é estabelecer um valor, né, em que eu pretendo alcançar e um prazo. Né? Então, se o meu objetivo é reduzir o consumo de energia, então eu vou estabelecer a minha meta, né? Então eu vou reduzir esse consumo em 10% em 6 meses, em um ano, né? Então esse cronograma, essas metas, elas são estabelecidas, né, pela empresa durante a elaboração do seu SGA. Definir os métodos, né, que é a forma padronizada de fazer, né? Ou seja, tem que se definir o que queremos, que são as metas, e estabelecer a forma, né, que permitirão atingir a essas metas propostas. A segunda fase, né, que é a fase da execução do nosso sistema de gestão ambiental, e vai estar dividido em 3 etapas básicas, que é a educação e treinamento, a execução e a coleta de dados. Então, na execução e treinamento, deve-se preparar as pessoas envolvidas no processo para que elas executem aquela tarefa. E educação é diferente de treinamento. Na educação, eu oriento, eu sensibilizo os meus colaboradores, né, por meio de conceitos e dizer para ele qual é o objetivo daquela função, por que ele tem que executar aquela função de forma correta. E o treinamento, eu vou dar as habilidades exigidas para que ele possa executar essa ação de forma correta. Bom, na terceira fase, que é a fase do check, né, onde eu vou verificar, eu vou checar. Né? Então, a gente vai comparar o resultado obtido com a meta definida lá no planejamento. Né? Então, eu vou comparar minhas metas e os meus resultados. Então, estamos realmente atingindo aquilo que a gente pretendia? Então, entra em ação o quê? A quarta fase, que é a hora de agir. Então, se o nosso resultado esperado ele não foi atingido, eu vou ter que agir corretivamente. Ou seja, eu terei que criar medidas para poder corrigir aquela falha. Eu preciso identificar qual foi essa falha, e nesse momento é muito importante que essa identificação das falhas, a gente não vai atrás de quem falhou, e sim como ocorreu aquela falha. Né? Não é para punir a pessoa que falhou, mas sim para a gente identificar onde foi a falha e estabelecer um novo procedimento para que aquela falha ela não volte a ocorrer. E se o nosso resultado tem tendência de não ser atingido, ou seja, a gente atingiu, mas ali bem